Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Sinep para falar um pouco sobre esse escândalo que está sendo, essa polêmica toda que está envolvendo essa briga entre a diretoria do Flamengo, principalmente o presidente deles, Rodolfo Landim, e algumas famílias que ainda não chegaram em acordo com o Flamengo sobre a indenização das vítimas da tragédia do CT, do incêndio do CT do Flamengo ano passado, que acabou vitimando 10 jogadores de base. As idades estão entre 14 e 17 anos. Tudo isso por causa de uma obra não regularizada, que seria onde eles estavam morando, que era planejado para virar um estacionamento. Você vê que não havia um objetivo dali ser o CT de jovens jogadores do Flamengo, era apenas um lugar que eles estavam deixando ali para até construir o estacionamento, que é uma prova da displicência. O Eduardo Bandeira de Melo, que foi o cara que construiu essa parte, segundo o que estão dizendo, informações que eu apurei, ele falou ali na sua entrevista que pegou mal, mano, eu não estou na presidência, não é minha culpa, embora fosse construído na presidência dele. Fato é, o negócio tá feio. A diretoria do Flamengo criou um papelão que ela não podia criar. A verdade é que parte dessa culpa do que está acontecendo agora é da diretoria do Flamengo. Eles construíram um prédio sem atender às necessidades de segurança, né, contra incêndios, manutenções de ar-condicionado, que foi, segundo eles, um ponto segundo de ar-condicionado que causou todo o incêndio. Eles não atenderam às respectivas regulamentações. Eu sou um cara, assim, só para liberal, não sou um cara muito a favor desse negócio de alvarás, esse tipo de coisa. Eu acho que a burocracia excessiva atrapalha muito, até mesmo times de futebol, na hora de construir algo, né? Como foi aí o Atlético Mineiro tentando construir esse estádio, demorou mais de 3 anos para ter uma licença. Mas isso também não quer dizer que você tem que construir algo mal feito. Eu sou a favor que eles atendam os requisitos de segurança para que não aconteçam tragédias como essa. Algo que o Flamengo evidentemente não fez, porque se tivesse feito isso não teria acontecido. Não estamos falando de um time pobre, gente. Não estamos falando de um time coitadinho, tipo o CSA, que não pode pagar por uma coisa dessa, a Chapecoense, que também não tinha estrutura para isso. Estamos falando do clube mais rico do Brasil. Hoje pode não ser o mais bem sucedido, só tá hoje para ganhar sua segunda Libertadores, né? A gente vê ali que tem times como o Grêmio, que tem mais conquistas, Internacional acho que também tem, o Santos também tem mais conquistas, mas o Flamengo é um time de maior torcida do Brasil, uma das maiores torcidas até do mundo, mas é mais porque tem muita torcida aqui no Brasil, é uma população muito enorme, né? É um time que está por todo esse país enorme, né, de dimensões continentais. Tem essa torcida imensa que abastece muito as finanças do clube, vendendo camisa, comprando ingressos, sendo sócios torcedores. Esse tipo de coisa. Não estamos falando de um clube pequeno, estamos falando do maior clube do Brasil em questões de finanças. História, outro papo, um outro papo. Aqui a gente está falando aqui. Flamengo não é um mendigo pobre, é o primo rico praticamente, né? Vamos pegar o caso desse. O Flamengo é um clube extremamente bem estruturado, bem resolvido financeiramente agora, estava tendo vários problemas de déficit antes da entrada do Fred Luiz, mas desde que o Fred Luiz entrou, esse time entrou nos eixos e agora virou essa máquina que é hoje. O fato é que o Flamengo tem sido muito... o que ele tem sido de eficiente nas conquistas de seus títulos, nas finanças, em contratações, ele tem sido de negligente com as famílias dessa tragédia. Primeiro, depois assim, não vamos entender esse negócio como um acidente. Para mim, houve descaso do Flamengo que causou isso. Isso para mim não é um acidente. Não houve um descaso propriamente do que houve com a tragédia do Kobe Bryant, que matou quase também o mesmo número de pessoas naquele acidente de helicóptero. Foi um acidente, aquilo ali. Não havia nada para levar um negócio desse. Talvez uma falha de coisa que não teria erro humano. Ou seja, não havia erro humano, obviamente, deve ter havido um erro humano no acidente ali do piloto ou qualquer coisa assim, mas não havia um erro humano com consequências assim que poderia causar isso. Tipo, eu não vou fazer manutenção nesse helicóptero porque é caro, tá? Eu vou fazer isso não. Esse helicóptero é seguro, ele voa muito tempo. Isso é um erro que pode causar um acidente. Ele diz assim, eu não vou construir um CT regularizado. Não precisa, é para ser seguro. A chance de acontecer um incêndio, 1 milhão, é esse tipo de coisa que eu estou falando, esse tipo de comportamento tem que ser punido. Esse tipo de comportamento, para mim, não é um acidente. É meio que planejado, porque você está negligenciando riscos. Esse tipo de coisa tem que ser punido. O Flamengo até agora, até onde eu posso ver, não foi punido. Ele ainda continua negligenciando 6 das 10 famílias, 4 estarem em acordo. Essas 4, tipo assim, agora viraram parâmetro para as outras 6. Eles fecharam um acordo, né? Acho que é 10 mil por mês. Aí o Landim falou, agora essas outras famílias, se quiserem fechar o acordo, não vão receber mais que essas não. Se essas aceitarem, porque tá bom. Assim,
Para mim, as famílias fizeram uma exigência financeira e o Flamengo não era um time que não tinha condições de pagar, tinha condições de pagar. Ah, mas era muito dinheiro. A vida vale muito mais do que dinheiro. E o Flamengo tirou 10. A diretoria, coisa. Tem parte, obviamente tem culpa do Flamengo nisso daí, né? Da diretoria. Não tô falando dos torcedores ou dos jogadores, não. Mas a diretoria do Flamengo foi displicente com uma coisa. Ela causou, né, por falta de manutenção, por falta de uma instituição regulada ali, né? O que seria o CT para os jovens, a morte de 10 pessoas. Então ela devia pagar, indenizar essas famílias. Não importava assim, óbvio, não era um preço de 1 milhão por mês. Não, isso é obviamente exagero, mas deviam sim dar condições depois de uma perda muito grande, porque 10 mil, 20 mil não vai cobrir a perda de um filho de apenas 14 anos que tinha muito para viver. A verdade é que o Landim dá a impressão que se ele pudesse não pagar as famílias, ele não pagava. Ele dá a impressão disso. E um time que tá, coisa assim, fazendo coisas assim. Nós contratamos o Michael 40 milhões de reais, olha como somos poderosos. Nós contratamos o Gabigol 17 milhões de euros, mais de 70 milhões de reais, olha como somos incríveis. Viramos um colosso, estamos em outro patamar. Aí vem algumas famílias, a gente quer dinheiro porque o incêndio que vocês acabaram causando, levaram à morte de nossos filhos. Não, tem um teto. Esse tipo de coisa que está gerando um pouco de polêmica, né? Assim, porque se o Flamengo pagasse os negócios, isso já era para estar esquecido. Eu pagava, o preço de uma vida, como eu disse, é muito maior do que simplesmente aí essas quantias de dinheiro. Obviamente o Flamengo não é um primo pobre, ele não é um coitadinho da história. Eu acho assim, as famílias merecem uma indenização. E o fato é que 6 famílias que foram impedidas de ir para essa missa, tipo assim, o Flamengo faz esse negócio, tem o Gabigol falando, o sacrifício deles não será em vão, como se sacrificasse pelo time, é futebol, o cara não é soldado não, pelo amor de Deus, eu fiquei com raiva desse tipo de coisa. Eu que sou uma pessoa que até torço pro Gabigol ir pra seleção, eu fico assim, com tanta raiva desse tipo de post, seu sacrifício não será em vão, como se o cara fosse soldado, como se ele fosse policial, como se estivesse lutando por um ideal maior, virar um mártir, já viu? Esse tipo de coisa. Mandela, tipo assim, vamos supor, Mandela morreu tentando lutar pelo direito, dizendo que seu sacrifício não será em vão. Agora, um garoto morto por uma displicência de uma diretoria que não fez uma obra regularizada, aí vira sacrifício. Não é um assassinato? Porque isso foi a verdade, né? Desculpa usar tons agressivos, esses tipos de palavras, mas a verdade é que a situação é grave. Tem sim culpa da diretoria nisso. Não tem como negar. Não foi uma coisa assim. Se eles fizessem tudo direitinho, eu não iria culpar. Tipo assim, fizesse o prédio certinho, atendendo aos resquícios de segurança, tudo isso. Eu acho requisitos, né? Resquícios é outra coisa. Requisitos de segurança, tudo isso. Eu não ia reclamar. Cara, eu não ia reclamar. Ia ter uma causa, uma coisa criminosa, talvez. Mas não seguiram os requisitos de segurança. Não fizeram uma obra regularizada. E fizeram uma obra até uma gambiarra danada para atender esses jovens e acabou dando um acidente. Você quer que eu não culpe eles? A torcida do Flamengo está irritada. A gente dá para ver isso pelas postagens que a gente vê ali, né, tanto das meios de comunicação falando. E a torcida do Flamengo está irritadíssima com o comportamento do Landim e dos diretores. É sim um comportamento vergonhoso feito pela diretoria. Essas famílias merecem ser indenizadas. Eu acho que essa coisa ainda vai demorar para acontecer. Ainda não terminou todo o laudo da polícia para falar, para concluir tudo, mas a verdade já temos coisa suficiente para ver que houve sim erros feitos pela diretoria do Flamengo, como repito várias vezes, do prédio que não atendeu os requisitos de segurança, que não era regularizado, que era só um puxadinho ali para construir estacionamento, ou seja, houve muita coisa mal feita por essa diretoria e elas têm que pagar um preço por isso. Eles não podem sair impunes de algo que acabou levando à morte de 10 futuros jogadores que nunca puderam ter a chance de brilhar e que morreram tão jovens, né? Essa é a verdade. Muito jovens, menos de 20 anos de idade. Eu tenho até 19. E ainda eu espero viver muito, né? Essa é a grande verdade. Mas, poxa, morrer com 17 anos é um absurdo, não? Esse tipo de coisa, vamos esperar as respostas, ainda tem muito para acontecer. Possivelmente vamos ter mais discussões entre o Landim e as famílias. Eu espero que esse negócio se resolva logo e que essas famílias recebam a indenização justa que ela merece. E que os culpados sejam devidamente punidos. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.